Começa agora mais uma edição do Jornada, com tudo que é destaque na Justiça do Trabalho. Todas as semanas fazemos uma viagem pelo Brasil, mostrando projetos e iniciativas que beneficiam o cidadão brasileiro. No programa de hoje, uma reportagem especial sobre a rotina de trabalho em uma mina de ferro em Corumbá, Mato Grosso do Sul. O estado é um grande produtor do minério no Brasil. Em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, uma juíza tira as dúvidas trabalhistas da professora de balé e da diretora da escola de dança no quadro Direitos e Deveres. Segunda Semana Nacional de Aprendizagem incentiva a contratação de aprendizes. Uma das formas de se combater o trabalho infantil, oferecer formação de qualidade e inserir os jovens no mercado de trabalho. E no quadro Trabalha Brasil, que mostra profissões não muito convencionais, vamos conhecer as atividades de 2 instrutores de flyboard. O esporte é praticado no Lago Paranoá, em Brasília, Distrito Federal. Tudo isso e muito mais no nosso Jornada começa agora. Além da pecuária, o estado do Mato Grosso do Sul é um grande produtor de minério de ferro no Brasil. No ano passado, a produção do setor foi de mais de 2 milhões de toneladas. Para acompanhar a rotina de trabalho em uma mineradora de ferro, o Jornada foi até Corumbá, em uma região que fica a mais de 1.000 metros de altitude. Na reportagem especial que você vai acompanhar agora, vamos mostrar que a saúde e a segurança do trabalhador devem vir sempre em primeiro lugar. Do ponto mais alto da mina, podemos ver caminhões e as máquinas trabalhando sem parar. Os trabalhadores se revezam em turnos de 8 horas para que tudo funcione o dia inteiro. A mina de minério de ferro Santa Cruz fica localizada na morraria que leva o mesmo nome, perto de um dos pontos mais altos do estado sul-mato-grossense, em Corumbá, a mais de 1.000 metros de altitude. Cerca de 1.000 empregados ajudaram na exportação de aproximadamente 2 milhões de toneladas de minério de ferro para a Argentina e China em 2016. Com uma logística um pouco mais complexa, o transporte de toda a produção inclui caminhões, trens e navios para a chegada ao local de destino. Aqui a segurança vem sempre em primeiro lugar. Só se pode andar com capacete, óculos protetor, colete sinalizador, botas e protetor para as orelhas. Nossa equipe foi acompanhada por empregados da mineradora a cada segundo para não correr nenhum risco. Na mina Santa Cruz, as escavadeiras retiram o solo seguindo um planejamento para não afetar a estrutura do morro. Tiram grandes blocos do solo e carregam os caminhões com esse material, um procedimento delicado. Qualquer erro pode causar um acidente. Nós temos um centro de controle de operações e que monitora 24 horas, através do posicionamento das máquinas. E os operadores que estão em operação aqui na frente de lavra, tanto da escavadeira quanto dos caminhões, eles se comunicam através de rádio e sob a supervisão da nossa central de controle de operações. Esse caminhão que está aqui atrás da gente, ele tem a capacidade de carga de 70 toneladas. E a gente trabalha em torno de 65 a 70 toneladas. Ele tem uma ferramenta de controle, que é uma balança, já no próprio caminhão, e também esse controle é feito pelo operador da escavadeira. Chaide é operador de equipamentos móveis. É ele quem dirige esses caminhões. Para poder dirigir o veículo, passou por um treinamento de 45 dias. Mesmo assim, precisa fazer um checklist diariamente antes de começar a trabalhar. Você tem que chegar no caminhão, fazer um checklist. Primeiro, um checklist na visão. Procurar ver o pneu, vazamentos, sinalização, que é muito importante, condição do equipamento, da partida
e sair. Depois de carregado, o material é levado para outro setor, onde é feito o beneficiamento. Lá, essas rochas serão tratadas em 2 etapas. Primeiro, as pedras são reduzidas em pedaços menores e depois separadas por tamanho, gerando 2 produtos. Como os minérios que a gente tem aqui, as jazidas que nós temos aqui em Corumbá, são de qualidades, são de boas qualidades, então ela não requer uma sequência tão grande de operações para tratamento. No nosso caso específico, a gente passa somente por essas etapas. A gente já consegue um produto final dentro da qualidade do cliente. Essa parte do processo também é monitorada por câmeras e por 2 empregados que se posicionam a cada planta, que é o local onde ficam as máquinas. A função deles é garantir um bom funcionamento do procedimento. Se a gente encontrar qualquer anomalia, né, ou algum problema, a gente automaticamente envia o CSO, via rádio, que está acontecendo o problema, e automaticamente ele lá da central ele para, para a gente poder estar sanando aquela situação, aquela irregularidade. Nessa etapa é preciso usar mais equipamentos de proteção, luvas e macacão. É uma profissão arriscada, mas desde que você siga o padrão, os procedimentos, isso aí é uma coisa fundamental em relação à segurança, né? Zelar pela segurança. Cada parte do processo pode oferecer risco ao trabalhador, ainda mais em dias nublados e chuvosos. Por isso, a CLT determina que o Ministério do Trabalho estabeleça normas para regular os serviços em mineração. A norma regulamentadora 22 cumpre essa função e fala sobre segurança e saúde ocupacional desses trabalhadores. Na norma, os empregados de qualquer ramo da mineração têm direito a interromper tarefas sempre que constatarem riscos graves e iminentes para a segurança e saúde próprias ou de terceiros, comunicando imediatamente o fato ao superior hierárquico, que deve tomar as medidas cabíveis. Ele também deve ser informado sobre os riscos existentes no local de trabalho que possam afetar a segurança e a saúde dos empregados. Além desses direitos, a norma possui 37 tópicos que falam sobre equipamentos, máquinas, sinalização, circulação de pessoas, sistemas de comunicação e sobre os detalhes para garantir a segurança durante o trabalho. Você zelando pela segurança, você seguindo os procedimentos, você tem acidente zero. Chegou a hora de fazer um giro pelo Brasil para conhecer algumas decisões da Justiça do Trabalho. Um ex-empregado da BIC Amazônia vai receber mais de R$90 mil por acúmulo de funções. Segundo testemunhas, durante 3 anos o trabalhador prestou serviços em 2 setores da empresa sem receber qualquer aumento salarial. Para o TRT da 11ª Região, ao deixar de realizar os devidos pagamentos ao empregado, a empresa enriqueceu ilicitamente, o que é vedado pelo artigo 884 do Código Civil. O TRT da Paraíba concedeu adicional de insalubridade em grau máximo a um ex-empregado de uma empresa de limpeza. Segundo a perícia, o trabalhador desempenhava atividades de varrição e capinação de ruas, ficando, portanto, em contato permanente com lixo urbano, o que se equipara ao serviço de um gari. Para o regional, o trabalho coloca o empregado em constante risco à saúde. O TRT de Mato Grosso reconheceu o vínculo de emprego entre o SENAC e uma professora que trabalhou sem registro durante 8 anos na unidade. A empresa alegou que a empregada prestou serviços exclusivamente em cursos modulares, configurando trabalho eventual e autônomo. No entanto, o regional considerou as provas documentais que informavam que as atividades foram sequenciais, confirmando assim o vínculo empregatício. Daqui a pouco, no quadro Direitos e Deveres, as dúvidas trabalhistas da professora de balé e da diretora da escola de dança. E mais, segunda Semana Nacional da Aprendizagem incentiva a contratação de jovens aprendizes. Nós voltamos em instantes. Vamos conferir as iniciativas de destaque da Justiça do Trabalho no JT em Ação.
Desde o dia 1º de junho, os pedidos de cadastramento, alteração de cadastro, recadastramento e descadastramento de contas únicas no sistema Bacenjude, encaminhados à Justiça do Trabalho, são realizados de forma totalmente eletrônica. A medida tem o objetivo de dar mais agilidade ao processo e evitar o aumento do acervo de autos físicos, além de reduzir despesas com o envio de notificações pelos correios. Todas as informações sobre o novo sistema podem ser acessadas pelo portal do TST na internet. O Foro Trabalhista de Sapiranga, no interior do Rio Grande do Sul, sediou a exposição Amores Perfeitos. A mostra conta com fotografias de Renê Cabrales e de Maria Clara Adams, que busca ilustrar o amor sem rótulos ou preconceitos e promover uma consciência de respeito e tolerância, apresentando diversos casais com diferenças de altura, cor, idade, religiosidade e origem cultural. O TRT da 8ª Região realizou leilão de obras de artistas renomados no Pará, como Eliene Tenório e Antar Roit. As obras expostas no Espaço Cultural do Tribunal, em Belém, foram vendidas para o pagamento de dívidas trabalhistas. Este foi o primeiro leilão exclusivo de objetos de arte realizado pelo Regional. Conhecer os direitos trabalhistas é muito importante para garantir o cumprimento da lei e até para preservar a relação entre patrões e empregados. Hoje, no quadro Direitos e Deveres, vamos responder às dúvidas de uma professora de balé e da diretora da escola de dança. Quem responde é uma juíza de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Veja só. Qual a jornada máxima de trabalho sem intervalo? Boa pergunta. Todo empregado ele tem direito a fazer intervalo na sua jornada de trabalho, se essa jornada for de mais de 4 horas contínuas. Então, todo empregado contratado nessa condição, a partir dessa jornada de 4 horas, tem direito a fazer um intervalo de 15 minutos, se essa jornada for até 6 horas, e de 1 hora no mínimo e 2 horas no máximo, se for de 6 a 8 horas. Qual a diferença entre salário e remuneração? A diferença entre salário e remuneração, ela significa tecnicamente que salário é aquele valor que é contratado diretamente entre as partes, entre o empregado e o empregador, para remunerar a prestação de serviço. E a remuneração, ela é mais ampla, porque a remuneração contém outras parcelas, outros adicionais, 13º salário, férias, fazem parte da remuneração. Então, é além do salário direto, é a soma de outras parcelas. Caso eu me machuque durante as aulas, quais seriam os meus direitos? O direito do trabalhador que se machuca e fica impossibilitado de trabalhar, também ele é um direito de natureza previdenciária, no qual o empregado, o trabalhador, tem direito a ficar afastado, recebendo a remuneração do seu patrão, no caso de uma relação de emprego, pelos primeiros 15 dias desse afastamento. E se esse afastamento perdurar um período maior, ele passa a receber, então, um benefício previdenciário da autarquia previdenciária. Caso eu contrate um professor de balé sem anotação na carteira de trabalho, quais as penalidades que a escola está sujeita? Todo empregador que contrata empregado com aqueles requisitos de prestação pessoal de trabalho contínua, remunerada, ele tem a obrigação de anotar a carteira de trabalho. A possibilidade de não anotação só existe quando não houver a figura do empregado. Então, aquele empregador que contratar empregado sem anotação da carteira fica sujeito a penalidades administrativas, que são as multas administrativas aplicadas pelo Ministério do Trabalho. No próximo bloco, vamos saber como foi a segunda Semana Nacional de Aprendizagem, que tem o objetivo de incentivar a contratação de jovens aprendizes. E no quadro Trabalha Brasil, uma profissão bem diferente, a de instrutor de flyboard. Nós voltamos daqui a pouco.
inserir os jovens no mercado de trabalho, combater o trabalho infantil, oferecer formação técnico-profissional de qualidade. Estes são alguns dos benefícios dos programas de aprendizagem. E para incentivar a contratação de aprendizes em todo o país, a Justiça do Trabalho realizou a segunda Semana Nacional de Aprendizagem entre os dias 12 e 16 de junho. Veja como foi. O Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil marcou o início da Semana Nacional da Aprendizagem. Tribunais do trabalho de todo o país realizaram uma série de atividades com o objetivo de conscientizar a população sobre o tema. No Tribunal Superior do Trabalho, a Semana Nacional foi aberta com uma exposição de quadros feitos por adolescentes assistidos pela Casa Azul, instituição que atende crianças e adolescentes de regiões próximas a Brasília e que vivem em situação de risco. Os quadros, feitos por crianças e adolescentes, fazem parte do projeto Transformação Cidadã. No ano passado, o Tribunal Superior do Trabalho fez uma exposição sobre o trabalho infantil em si, com fotos mostrando crianças em situação muito triste, né, porque elas estavam expostas. Dessa vez nós quisemos fazer algo mostrando o potencial, não só a marca ruim do trabalho infantil, mas se for superado o trabalho infantil, que potencial nós podemos ter em termos de educação, de arte, de cultura, de música. Então esse era o objetivo da mostra do Tribunal Superior do Trabalho. Em Belém, uma sessão de cinema aconteceu no TRT da 8ª Região, que abrange o Pará e Amapá. O Cineclube, como foi chamado, é uma parceria do TRT com o curso de Cinema e Audiovisual da Universidade Federal do Pará. O público-alvo, 2.000 estudantes de 14 a 21 anos, alunos de escolas públicas da região. Ao final do filme, que abordou o trabalho infantil doméstico, foi realizado um debate sobre o tema. Para nós, a aprendizagem também abrange o aspecto cultural. Nós queremos que os alunos que são afiliados do projeto acadêmico Padrinho Cidadão se desenvolvam em todos os sentidos, educacionalmente, profissionalmente e culturalmente, porque isso também faz parte do desenvolvimento pleno deles, né? Então, essa parceria com a Universidade Federal do Pará não poderia ser melhor. O Tribunal Regional do Trabalho da Bahia realizou a primeira atividade da semana no domingo, dia 11. A ação aconteceu durante o jogo do Vitória e Atlético, no estádio do Barradão. Os jogadores entraram em campo carregando uma faixa contra o trabalho infantil. Um dos fenômenos que mais contribui para a perpetuação do trabalho infantil é a invisibilização desse fenômeno. Aqui na porta do estádio isso é muito visível. A gente encontra as crianças com isopor vendendo bebida alcoólica, vendendo água, acompanhado muitas vezes dos pais ou responsáveis. E a sociedade não se dá conta, encara aquilo como algo natural, quando na verdade a criança tem que estar na escola, esse não é um ambiente adequado para ele estar trabalhando. O ideal é que estejam acompanhando seus pais e responsáveis até para assistirem o jogo, né? Formando o torcedor, criando gosto pelo esporte. Mas são crianças sem sonhos, sem esperança, sem brilho nos olhos. Em Curitiba foi realizada na Unidade Cidade Industrial do Senai a primeira feira de aprendizagem profissionalizante com oficinas sobre temas como férias, aprendiz gestante e cotas. Além disso, foram realizadas audiências públicas e oficinas em parceria entre o TRT do Paraná, o Ministério Público do Trabalho e o Ministério do Trabalho. É muito importante porque nós estamos, então, fazendo essa ação direta com relação a 300 empresas que vão ser fiscalizadas pelo Ministério do Trabalho e, acima de tudo, orientadas a cumprir a cota de aprendizes. O contrato de aprendizagem é uma alternativa muito interessante que me levou recentemente, inclusive, a falar na Itália e na Espanha. Esses países estão vendo nesse modelo de contratação de jovens uma alternativa de inclusão dos meninos no trabalho e com a sua formação escolar e profissional garantidas. Então, é essa a virtude da aprendizagem. Para a empresa, ela forma o jovem apto para trabalhar segundo as próprias demandas da empresa. E para o jovem, é uma forma de ter uma renda, de ter formação profissional e ter garantida a sua escolaridade. Os TRTs do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Piauí,
da 10ª região, que abrange o Distrito Federal e o Tocantins, e o da 11ª região, que abrange os estados de Amazonas e Roraima, também realizaram audiências públicas com o tema da aprendizagem. Já no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª região, em Campinas, cerca de 160 adolescentes conheceram o funcionamento do Juizado Especial da Infância e Adolescência, criado pelo TRT. Lá eles acompanharam e simularam uma audiência. O TRT da 14ª região, que abrange Rondônia e Acre, realizou a exposição itinerante Um Mundo Sem Trabalho Infantil no Porto Velho Shopping. A exposição, que retrata as piores formas de trabalho infantil, é promovida pelo Programa de Combate ao Trabalho Infantil e estimula a aprendizagem da Justiça do Trabalho. Palestras sobre aprendizagem foram realizadas nos TRTs do Ceará, Goiás e no do Rio Grande do Norte. O TRT do Espírito Santo aderiu à campanha Chega de Trabalho Infantil. Já o Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul realizou o 5º Seminário de Aprendizagem Profissional no Combate e Erradicação do Trabalho Infantil. No Maranhão, foi realizado um workshop de trabalho infantil com o lançamento de uma campanha de combate à exploração sexual de crianças e de adolescentes. Outro workshop, dessa vez realizado no TRT do Mato Grosso, formou 75 jovens no projeto Primeiro Passo, que oferece cursos de aprendizagem industrial e comercial com foco na profissionalização de jovens em situação de vulnerabilidade. Todos os adolescentes receberam certificados. Já o Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina promoveu uma feira de aprendizagem profissional do Estado com um encontro de jovens à procura de emprego, empresas e instituições de ensino voltadas ao tema. O trabalho infantil é uma grande chaga social e ela afeta toda a sociedade. A criança que começa a trabalhar precocemente será o adulto adoecido pelos impactos negativos do trabalho precoce sobre a sua saúde, sobre a sua formação. Será também o trabalhador vulnerável do futuro, porque o tempo no trabalho precoce acarreta a falta dela à escola ou a queda do seu rendimento, mas na maioria das vezes a evasão escolar. Então forma este exército de pessoas desqualificadas e adoecidas e tristes, porque queimaram uma etapa importante das suas vidas destinada ao lúdico, à construção das relações, dos afetos, dos sentimentos. Que tal voar preso a um equipamento ligado a um jet ski? Esse é o flyboard, que vem ganhando cada vez mais adeptos pelo país. E quem vem aproveitando bem essa novidade é uma dupla de instrutores que trouxe o esporte para Brasília, no Distrito Federal. Os voos radicais são feitos no Lago Paranoá. Confira! Quem olha de longe pode até pensar que é fácil se manter no ar assim e fazer todas essas manobras. Mas não se engane, operar o flyboard e realizar voos como esses sobre as águas exige técnica e treino, muito treino. O esporte foi criado pelo francês Frank Zapata. Com o equipamento, você pode alcançar até 7 metros de altura sobre as águas. E é uma novidade em Brasília. O Lago Paranoá é o cenário ideal para essa nova modalidade de esporte radical. O flyboard funciona assim: quem controla toda a intensidade que faz a prancha subir é um instrutor que fica nesse jet ski. No caso aqui, quem é o instrutor é o Eduardo, um assistente administrativo que acabou encontrando nesse esporte uma nova profissão. E foi o Eduardo, junto com o sócio Robson, que trouxeram o esporte para a capital federal. O investimento inicial foi de R$50 mil para implantar o flyboard em Brasília. Foi um custo grande, mas a gente tem o resultado hoje, né? A gente não se arrependeu de ter feito isso, não. O dinheiro dos sócios foi usado para a compra do aparelho, além do jet ski, e também para pagar os cursos profissionalizantes feitos pelos instrutores. Foi um curso mais ou menos de 2 dias que nós fizemos, já incluso no preço do aparelho, para que você possa atender as pessoas com segurança e praticidade. Atualmente, a dupla tem uma média de 100 alunos por mês. As aulas são aos finais de semana e custam R$80 cada, com 20 minutos de uso do equipamento. Até agora, pelo menos 1.000 voos já foram realizados, só aqui em Brasília. A gente tem uma demanda muito grande, por ser uma novidade,
aqui em Brasília e também na região. Nós atendemos muitas pessoas de fora também, de Brasília, da região, turistas, turistas de fora do país também. Muitas pessoas se interessam no flyboard. E sabendo disso, eu também resolvi me aventurar no novo esporte. Ainda em terra, todas as instruções são passadas. O uso do colete salva-vidas é obrigatório e é essencial conhecer bem as instruções de primeiros socorros. Só depois disso, os alunos caem na água e, no meu caso, cair foi o que mais aconteceu. Só depois de alguns minutos consegui voar sobre as águas do Lago Paranoá e deu até para arriscar algumas manobras. Mas é melhor parar por aqui e deixar para quem realmente entende do esporte, que a cada dia que passa ganha mais espaço. Pessoal, em função do lago, está dentro de Brasília, no coração de Brasília, então, assim, aos finais de semana as pessoas vêm muito para o lago, né? Fazer atividades aquáticas, esportes radicais, e tem muitos amantes do esporte radical em Brasília. Esse 1 ano e meio de trabalho aos finais de semana tem sido muito compensador. E o Jornada de hoje termina aqui. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.